nós falamos de algumas coisas, da maioria dessas questões aqui. Porém, como está aqui no livro, né, a gente vai dar uma revisada, e para só eu não ficar falando, a gente fez dessa forma. Então, para vocês aumentarem o entendimento de vocês também lendo, né, e falando, isso ajuda no entendimento. E se precisar, eu complemento alguma coisa, se não, amém, né, a gente vai passando para cada pessoa, tá? Então, em relação aos crentes, o Espírito Santo, primeiro lá ele regenera. Quem que era que falava sobre regeneração? Então o irmão vai falar aqui, que puderem prestar atenção nele ali, depois tiver alguma dúvida. Eu não vou comentar muito. Teve várias aqui que chamou minha atenção. Uhum. Na verdade, duas me chamou mais atenção. Bem no finalzinho já. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu estava na escola bíblica dominical, domingo agora, e a questão foi sobre isso. Então, o que eu vejo? Nicodemos, ele, por mais que eu possa ser sabido, por mais que ele era o cara mais sabido dali de dentro, mas ele, como ele não tinha entendimento, não tinha um Espírito Santo de Deus, ele não entendia o que Jesus era e o que Jesus dizia por cada palavra. Por isso que Cristo fala para nós nascer de novo. Então, eu em ser humano, por mais que eu tenha a minha inteligência, por mais que você explique 2, 3 vezes aí, eu não vou entender. Eu sempre vou ter dúvidas, eu sempre vou ter coisas para me questionar. Por quê? Porque eu não tenho entendimento e não tenho o Espírito Santo para poder me dar sabedoria do que você está falando. Verdade. Amém. É o que a gente falou antes, né? A capacidade de nascer de novo, que é o Espírito Santo, que é Deus que faz na nossa vida, tá? Terceiro ali, né, o do B a gente vai pular. Terceiro é ele sela. Era o Lucas e quem mais? O irmão aqui. É uma marca, né, de Deus na vida dos crentes, né? É como se fosse um cara. O seu nome está registrado lá. Ele diz ali no Efésios 4:30 que não devemos pecar, né, entristecer o Espírito, que nós vamos danificando esse selo. Muito bem colocado. Que é a garantia da nossa salvação. Amém. Lucas, falar também? Posso? Essa parte do selo. Pode ler? Vamos dizer, da parte do texto aqui, eu só queria citar algumas aqui. O Espírito Santo é o selo de propriedade que Deus põe sobre uma vida humana, é o carimbo divino e a garantia da herança eterna. A impressão de um selo dá a entender uma relação com o dono do selo, e é um sinal seguro de algo que lhe pertence. Outra, os crentes são propriedades de Deus e sabe-se que o são pelo Espírito que neles habita. O Espírito inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente. E os crentes têm sido selados, mas devem ter cuidado que não façam alguma coisa que destrua a impressão do selo. Só complementando o que o irmão falou ali, e Paulo fala, né, que não há um justo sequer. Nenhum justo sequer em Romanos 3, se eu não estou dando uma olhada aqui. Então, e vai muito do que a gente falou ali, né? A certeza. Na verdade, se a gente for olhar para nós, a nossa vida, a nossa vida é uma vida de pecado que vem lá de Adão, a gente herdou isso, e esse selo, essa comunhão que a gente tem, é a questão do pecado deliberadamente, né? É você ter consciência realmente se eu estou pecando ou não. Eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque o pecado na minha vida, eu lendo um livro que o autor falava que o pecado tem que ser um acidente, tem que ser uma coisa esporádica, ocorreu uma situação ali que eu acabei pecando, mas não pode ser uma coisa cotidiana. Né? Viver no pecado. Viver no pecado. Então esse selo, o Espírito Santo, ele continua em nós e ele nos desperta para realmente aquilo que a gente faz errado, porque o Espírito Santo ele mostra, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Né? Então eu acredito que esse selo do Espírito Santo, que a gente é uma propriedade que Deus realmente colocou sobre nós, e a gente tem que ter essa convicção diária, todos os dias. A gente tem que levantar acordando, eu vou ser salvo. Claro que existe uma convicção, até porque através das minhas atitudes, né? Não adianta eu falar aquilo que eu não agir, né? Amém. Isso aí. Amém. Isso aí. Deus abençoe. O D ali, ele proporciona segurança.
Eu. Irmã Maria. Uhum. O Espírito Santo concede a segurança e confiança necessárias para a paz e o calmo repouso do Espírito prometidos aos filhos de Deus. Ele testifica da verdade e da filiação do crente. É o que também foi falado, né, ali, ó. A segurança, né? Você crer de que, né, que o preço já foi pago, que Jesus já nos cobriu com o seu sangue, né, para salvação. E essa paz, essa calma, o repouso do Espírito prometido aos filhos de Deus. É a segurança, né? Vem A do selo também, segurança, tá junto ali. É. O selo, né? Se é selado e vem te dar a segurança. Aqui cita, não sei se tu quer que leia, cita o 2 Coríntios 1, 12, 22. Sim, tem algumas passagens. Não precisa. Não precisa, né, Franco? Mas é essa paz, essa tranquilidade, então, que ele nos dá, né? Amém. Segurança. Amém. Obrigado, Maria. É. E ele fortalece. O que me chamou a atenção aqui é o poder do Espírito Santo torna-se operante em nossas vidas. O que eu vejo é que nós devemos buscar o Espírito Santo mais e mais, cada dia mais, porque quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, ele vai limpando o nosso coração, nossa mente, nossa alma. E quando nós formos pecar, já vai tocar antes de nós pecar. Já vai tocar nosso coração para nós, vai frear, no caso que está escrito aí também. Então o que eu vejo que nós temos que buscar minuto a minuto o Espírito Santo. Ele dá força, né? Ele dá força. Nos dá força nas tribulações, nos momentos difíceis, vai nos dar força. Com certeza. O F ali, ele liberta. Aqui, no caso, de Paulo aos crentes de Roma, define a lei do pecado e da morte. Diz o apóstolo: ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aqui no caso também, a gente pensa que às vezes, tipo, ali ele estava numa lei também, né? Ele tinha lá da parte do mal, mas nele habitava também a parte do bem, mas só que ele não efetuava o bem, né? Então fazia apenas o mal. Aqui, ó, a Paulo havia sido bem educado também na lei de Deus dada a Moisés e sabia observar seus preceitos, mas pessoalmente encontrava outra lei que operava nele e que entrava em conflito com essa lei, a lei do pecado e da morte. Então, que nem aqui, ó, em sua perplexidade, visto que em sua mente aprovava a lei de Deus, mas as suas ações aprovavam a lei do pecado e da morte. Na mente dele, ele tinha a mente, sim, praticamente em Deus, né? Mas as ações que ele praticava contra isso ele estava pecando, né? Então era no pecado. Mas, que nem aqui, depois resumindo aqui embaixo, que o Espírito Santo, ele trabalha em nós para nos livrar do domínio da lei inferior. E assim ele vai nos capacitando cada vez mais para frente. Isso aí. O Espírito Santo nos liberta, né? Ou seja, é ele que nos livra dessa lei da morte, né? A lei é a lei da morte. Então o Espírito Santo veio nos ajudar a vencer isso, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Né? Por isso que Jesus ele veio, cumpriu toda a lei para que ele estabelecesse uma nova lei. Né? A lei da graça que é o que nós vivemos hoje. Exato. Amém? Obrigado, irmão. O ele chama. Irmão. O Espírito Santo não somente dirige ao teor da vida cristã, mas seleciona e chama as povos. Aqui diz que o Espírito Santo está sempre chamando, né? E quando o Espírito Santo chama, ele chama para um trabalho, né? E também ele está sempre ensinando, ele vai sempre direcionar ao chamado certo. Tipo, cada pessoa tem um chamado, tipo, para ser um missionário, para ser um pregador, talvez um cantor. Está sempre ensinando, é isso que eu entendi. Tipo, amém. E também trata também do desejo, né? A pessoa tem que ter um desejo ali para o Espírito Santo agir, né? E ensinar. Sim. Uma coisa que tem que ficar clara, todos nós somos chamados, tá? Todos nós somos chamados, principalmente para uma coisa, para testemunhar a respeito de Cristo, né? A Bíblia diz assim: vão e fazei discípulos, né? Preguem o Evangelho e façam discípulos. Não é um chamado para pastor, não é um chamado para obreiro, não é um chamado para diácono, é um chamado para todos. Todos que aceitam Jesus foram chamados para pregar o Evangelho. Quando eu falo pregar, não é em púlpito, é pregar no dia a dia, é viver o Evangelho. Nós somos chamados para isso. Né? Tem muita gente que se frustra: mas eu não sou chamado para isso, não sou chamado para aquilo.
mas você tem um papel importante. Jesus já te chamou para levar o Evangelho adiante, né? Ele confia em nós essa tão importante missão, que é de levar a mensagem. Então que nós possamos sair daqui com essa certeza. Nós temos sim um chamado em Deus, né? Um chamado geral que é de levar o Evangelho, daqui a pouco pode ser um chamado específico, né? Para pastor, para profeta, para professor, para ensinador, enfim, tem vários níveis, né, de chamado de Deus. Mas uma coisa é certa, você foi chamado para levar a mensagem adiante. Amém? Amém. O H aqui ele orienta. Eu vendo aqui, eu estava a pegar a colocação do irmão aqui, sobre ele chama, então depois que ele obviamente chama, também a Bíblia vai dizer que há muitos chamados e poucos escolhidos, mas aqui como ele vai orientar, então ele foi escolhido, e uma orientação, então vem, ele é quase uma instrução, uma capacidade, né? Porém não é ainda, porque ele está sendo orientado a um trabalho, e daquilo que ele talvez sabe ou também não possa ainda não saber. Então ele está sendo orientado para qualquer função na obra de Deus, para pregar, para ensinar, enfim, para louvar. O Espírito Santo ele está ali dando as orientações de uma forma assim que você vai adquirindo experiência na medida que você vai trabalhando na obra de Deus. Então o Espírito Santo ele te orienta naquilo que você não sabe ainda. Na capacidade. Na capacidade. Que até então aqui a orientação está vindo antes da capacidade, que na medida que você vai sendo orientado, você vai adquirindo experiência e a capacidade. Muito bem colocado. Ótimo. O I ali, ele ilumina. Aqui, eu entendi assim que aqui tem as trevas, né? Mas daí a Bíblia diz que tua luz vemos luz. Aí aqui diz que para nós não falar da palavra de Deus, nós devemos ser iluminados primeiro pelo Espírito Santo, antes para depois falar corretamente a palavra de Deus. Isso aí, a mente, ele diz aqui, vendo a parte que a mente do homem precisa primeiro ser iluminada pelo Espírito Santo antes que possa interpretar corretamente ou entender a palavra, né? Então, ou seja, por isso que tem gente que às vezes abre a Bíblia, lê a Bíblia e não entende, né? E tem gente que às vezes lê e é convertido. Foi o caso que o Juliano colocou aquela vez lá do Augusto Cury, né? Que leu, a mente dele foi aberta, o Espírito Santo iluminou ele no sentido de entendimento da palavra e ele se convenceu que Jesus era realmente o Salvador. Então, quando nós temos essa iluminação da parte de Deus, nós entendemos melhor a palavra e conseguimos falar melhor da palavra. No caso do Nicodemos, né? Quando ele começou a estudar mais, ele começou a ter entendimento que ele já viu que Cristo ele não era um homem comum. Sim. E assim é o ser humano. Quando ele começa a focar naquilo, ele começa a ter uma mente mais aberta. Então o Espírito Santo ele já vai tentar conseguir, ele já vai conseguir entrar ali, ele vai começar a clarear mais a mente, vai começar a ter entendimento do que quer dizer a palavra. Quer dizer a palavra, verdade. O J ali, ele instrui. Cara, eu coloquei de uma forma bem simples, né? Coloquei que você instrui, né? Ele sempre instruiu, né? E nos instruiu até hoje, né? A permanecer no caminho e não errar. Sim. Instrução é a direção, né? Sim. Você dá uma direção para a pessoa, isso que ele faz conosco. O L ali, ele capacita. Quem é o Sérgio? Aqui ele vai falar no livro que o propósito e a providência de Deus é que seus filhos sejam adequados e permanentemente capacitados. Eu vejo em mim mesmo um exemplo de capacitação do Espírito, né? Eu sempre tive muita dificuldade em falar em público. E a partir de quando eu me converti, pouco tempo depois foi colocado como líder de jovens, e a gente não sabia falar. Chegava na frente de um povo assim, tinha dificuldade. E até o pastor lá, o pastor Adriano Adler, que nós era, ele disse, não, Deus vai te capacitar, o Espírito Santo capacita. Não vou dizer que a gente sabe um monte de coisa, mas assim, a gente vai aprendendo e ele vai capacitando a gente, às vezes até a gente sem querer, né? Um cargo é um exemplo muito grande disso, né? Deus colocou nós como coordenadores, eu sempre me escondia atrás da Rosana, porque ela falava mais, estudava mais que eu. Mas quando ele colocou nós de líder, ela engravidou e eu fiquei sozinho, né? Foi forçado. Mas eu acredito que é a obra do Espírito Santo. É a obra dele. E é isso que eu digo. Aqui ele fala também sobre no dia de Pentecostes, né? Que veio um poderosíssimo dom, né? Ele fala que, no livro aqui, que eram pessoas débeis e tímidas e se tornaram fortes e usados por Cristo, né?
a capacitação do Espírito Santo através de um dom, né? Com certeza. Tu vou olhar para o dia do Pentecostes, né, e ver Pedro, que negou Jesus diante de alguns escravos, né? E de repente, depois com a capacitação do Espírito Santo, falou com uma multidão de mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas se converteram. Se 3.000 se converteram, então a multidão era bem maior, né? A multidão era bem maior, verdade. Tava ali todos os povos, né? Então imagine a capacitação, né? O poder que Deus nos dá, que Ele nos capacita. Se você pegar os 12 discípulos, quem que era o mais estudado dos 12? Quem sabe? Acho que era Lucas. Era médico, né? Lucas era o mais estudado. Assim. E Judas também, porque Judas mexia com o dinheiro lá, era um... Mateus era cobrador de impostos e tal. Né? O resto era pescador, cobrador de impostos, era tudo, né? Gente simples, ou seja, Jesus escolheu 12 pessoas, praticamente todas ali, muito simples, né? E capacitou eles, e hoje o cristianismo não é maior ainda, né? É a maior religião atrás do islamismo, mas é a segunda maior, enfim, todo mundo é uma das maiores religiões do mundo hoje, ou seja, por causa de 12 homens indoutos, né? Sem uma cultura, mas ele foi lá e capacitou as 12 pessoas. O M, ele produz frutos de vida cristã. Quem que é? Então aqui no livro, um ponto que eu frisei aqui, que é o coração, digamos, desse ponto, né? O fruto do Espírito Santo aqui descrito é, na realidade, o retrato do caráter de Cristo. Então, assim, né, o que produz vida em Cristo? É você ter Cristo na tua vida como o alvo principal, como o agente principal, né? Então, na sociedade, assim, a gente vê, né, que muitas vezes nós saímos da igreja aqui, muitas vezes tem pessoas às vezes que não conseguem ver você como um cristão, né? Porque às vezes você faz obra, faz um monte de trabalhos, né, para a própria igreja, né, para a instituição, mas às vezes deixa a desejar que Cristo vive mesmo em você, tá? E outra, né, resposta bem interessante aqui, que se a alma estiver com saúde, o espírito preenche e não, então haverá o fruto. Sendo assim, o fruto, o caráter cristão. Né? É o que eu resumindo. Amém, assim, né? com certeza. Ele gera frutos, né? A gente vai ver também lá na frente, que é a questão também lá em Gálatas, né? Fala muito sobre isso. Gálatas, dos frutos do Espírito Santo. O crente, mano, tem que frutificar. O fruto é algo natural da árvore. Não é um processo mágico, é algo natural. Ela é a semente, cresce, dá suas folhas e depois ela tem que dar o fruto. É natural da vida cristã dar frutos. Quando você não dá fruto, a Bíblia diz que a árvore é cortada e jogada no lago de fogo, ou seja, porque não demonstrou frutos ali do Espírito Santo. E uma árvore boa não pode dar frutos maus, assim como uma árvore má não pode dar frutos bons. Então o cristão, ele tem que frutificar. A gente vai entender um pouco mais isso na semana que vem. Um exemplo prático, né? Você comentou sobre a árvore, né? Que na árvore tem a seiva, né? Seiva é a vida da árvore. Se tiver a seiva, vai frutificar, vai produzir. A mesma coisa em nós, assim, para nós ter um caráter cristão, né? Ou a semelhança de Cristo, né? Nós também temos que ter Ele em nós, né? Cristo vive em mim. Se você tem o Espírito Santo, é natural. O Gálatas falou ali em 2:20, né? Eu peguei no versículo, né? Já estou crucificado em Cristo e vivo não somente eu, mas Cristo vive em mim. É a seiva que tu falou, né? É a seiva na árvore ali que é o que nos faz dar vida, dar frutos e dar vida, tá? E por último ali, ele vivificará o corpo. Quem pegou ali? Pode dizer. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu me medito que se o Senhor ali, Ele deu o Espírito Santo ao corpo, para que nós não viéssemos perecer em atitudes, em danos que viessem causar mal ao nosso corpo, que nós viéssemos até mesmo adulterar, uma coisa assim. Pode imaginar? Não entendi a colocação. Se o Senhor, Ele deu o Espírito Santo para até mesmo nos guiar o nosso corpo. Para que nós não viéssemos perecer, não viéssemos andar em maus caminhos.
Sim. Também. Aqui ele está querendo dizer assim, ele vai vivificar o nosso corpo, né? Nós teremos o nosso corpo quando nós somos ressuscitados com Cristo. Assim como o Espírito Santo ressuscitou a Cristo depois de 3 dias, ele vai vivificar também o nosso corpo. Ou seja, nós teremos um corpo glorificado e com esse corpo que a Bíblia diz que nós vamos subir para o céu. Então esse também é papel do Espírito Santo que vai operar em nós. Amém? Irmãos, obrigado pelo tempo ali. Alguém quer fazer uma pergunta ali? Posso fazer uma pergunta, uma colocação e vai de encontro daquilo que tu até nos questionou ali da salvação. Hoje, será que eu tenho certeza da minha salvação? E aí eu faço uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. Eu acredito, vendo todas essas situações em que o Espírito faz, ele testifica, ele sela, ele instrui, ele capacita. É possível, vamos dizer, eu acredito que não seja possível eu pecar sem saber. Até porque o Espírito Santo ele nos convence. Então, se eu tenho o Espírito Santo, automaticamente eu sei que eu pequei. O Espírito Santo ele fala, ele testifica isso. E eu sei que quando eu peco, eu erro, é nítido. Sim, o Espírito Santo ele me mostra. Aí eu faço uma pergunta: é possível eu pecar sem saber? Boa pergunta, boa reflexão. Na verdade, a partir do momento que a tua mente está cauterizada, aí você já não tem mais o Espírito Santo falando com você. Oi? Já acostumou. Já cauteriza. Aí sim, você está pecando, você não está mais nem aí. Entendeu? Não faz diferença. Mas aí é aquela questão que é o pecado deliberado. Mas eu digo assim... Na tua vida diária, eu acho que é impossível isso. É impossível, a não ser que você seja ignorante naquele assunto. Entende? Aí você está errando por ignorância. Ignorância no sentido que eu estou dizendo que você não conhece sobre aquele assunto ou sobre aquela situação. Mas a maioria das coisas você vai saber se é errado ou não, se é moral ou é imoral. Mas quer um exemplo prático disso? A gente falou aqui que santificação é processo. Eu creio assim e posso dizer por testemunho de vida. Quando eu me converti, eu aceitei a Cristo, certo? Eu me batizei, mas eu tinha muito para aprender sobre a vivência em Cristo. Então, quer dizer assim, ao longo do tempo eu percebi que atitudes que eu tomava que naquele primeiro momento não me pareciam erradas, depois Deus foi revelando. Justamente. Então é uma revelação progressiva. Então se nós pararmos de repente que nem o Lucas nasceu num berço evangélico, viveu uma vida sempre sendo ensinado, digamos, nos princípios corretos. Então você, quando chegou na tua idade, sei lá, adolescente, adulto, aquilo já estava, como falou assim, a tua crença já estava formada. Então ficava fácil para te identificar. Porque você já tinha vivência, já tinha palavra, tinha educação, tinha educação cristã, me refiro, né? Agora, às vezes a gente, como pessoa do mundo, você chega e tem a obra de Deus, você abre, né, descortina, né? Você aceita Jesus, há uma transformação momentânea, você sente que o Espírito Santo entrou, mas você não precisa tomar leite, precisa aprender da vivência. Então, Deus, o Espírito Santo, ele vai revelando na nossa vida, olha, isso está errado. Aí entra em conflito com a carne, mas será e tal, e vai convencendo, e vai mudando, entendeu? Aquilo que você fazia, às vezes, logo depois de convertido, você não faz mais. É a mesma coisa se nós olharmos, por exemplo, para Pedro. Será que Pedro, depois de um tempo, né, já vivendo na palavra, será que ele teria cortado a orelha de Malco? Certo? Será que Pedro, depois de um tempo de vida com Cristo, depois de vivenciar a palavra, será que ele teria negado a Cristo? Então, aquilo que nós falamos, maturidade cristã, com a maturidade que nós vamos adquirindo no Senhor, maturidade da vida cristã, o Senhor vai nos lapidando, né? Então, isso é isso que nós precisamos. Por isso que a palavra diz assim que, até, por exemplo, nos orienta que vai separar obreiros. A palavra diz assim, que não seja neófito, que não seja novo na fé. Porque o novo na fé precisa de cuidado, como uma criança precisa de instrução. Porque o novo na fé ele ainda está aprendendo, ele tem muito para aprender. Então eu creio que nestes momentos, conforme a tua vida cristã ela vai se encaminhando, que você vai buscando a Deus, que você vai buscando aprender da palavra, que você vai se aproximando de Deus, a chance de você pecar sem você ter conhecimento, ela vai diminuindo. Mas lá no começo da tua fé, quando você começa a viver, que você aceita Cristo, principalmente quem vive numa vida, né, do mundo, é muito comum, entendeu? Você realmente peca sem perceber. Principalmente, muitas vezes, da maneira que o Evangelho é pregado no nosso meio.
que às vezes a pessoa conhece a palavra, mas ela não é acompanhada. Ela não ela não é discipulada de uma forma direta. Aí então, a importância do discipulado. Exatamente. Ela vem para a igreja e escuta um pedacinho. E naquele dia, de repente, a pregação era já comida sólida. Ela vai para casa, mas tem uma série de princípios de fé que ela não conhece e que ela precisa ser ensinada. Entendeu? Eu digo assim, eu me converti na Batista muitos anos atrás e teve princípios de fé que eu fui aprender anos depois. Né? Então você crê, mas você está me enganando no sentido assim de que você acaba pecando, né? Depois o Espírito Santo te mostra muitas situações, mas é transformação. Você vai recebendo. Às vezes você peca sem saber, mas depois do pecado o Espírito Santo te mostra aquilo lá estava errado, né? Vai te dando convencimento. Isso é maravilhoso, porque é progressivo. É o que eu falei antes ali, é o erro pela ignorância, né? Você não conhece o caminhar ainda, as doutrinas, os ensinamentos, você vai errando porque não conhece. Mas a partir do momento que você vai sendo iluminado, que é um dos papéis ali do Espírito Santo, vai entendendo, você vai aprendendo e com certeza não vai errar mais naquilo. Né? Vou comentar só um pouco, não vou ser muito longo, sobre a questão do Espírito Santo. Eu sempre tinha, hoje eu já não tenho mais aquela questão do Espírito Santo vir e sair. Não, hoje eu já acredito que ele habita. Então, ele habita em nós. Então aí é que entra a questão dos novos convertidos, que ele sente o Espírito Santo, só que falta ele deixar o Espírito Santo habitar. Justamente. O que falta é isso. Sobre a questão também da salvação, é justamente isso também que eu estava pensando. Quando o Cristo falou com aquela mulher que ia ser apedrejada, que vai não peque mais, ele sabia que ela ia pecar. Mas ele falou, vai não peque mais, não significava que era para mais nunca ela pecar, mas para ela não viver mais no pecado. É isso que ele quis dizer. Então, assim, por isso que eu creio na minha salvação. E nós, como evangélicos, nós temos que crer na nossa salvação, nós temos que ter convicção na nossa salvação. Eu conheci um homem que ele sabe a Bíblia de cor, e eu estava no enterro do colega meu, e ele lá, dando a palestra dele, deu um show. Mas quando eu perguntei para ele, e se eu lhe perguntar uma coisa aqui, você tem certeza que você será salvo? Ele falou para mim, espera que eu já respondo a pergunta. Ele deu a outra palestrinha dele lá e falou, olha, disso eu não sei, só quem sabe é o Pai. Então você não é crente, porque você tem que ter convicção da sua salvação. Como é que você vai falar se um deles vir perguntar, que nem eu perguntei? Porque a gente tem que estar preparado para tudo. Se eles perguntar, você fala tudo, você crê em tudo, você vai ser salvo? Você tem que falar para ele, para o pecador, eu sou salvo, porque eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho convicção que eu sou salvo. O Espírito então, testifica, né? Como a gente leu lá em Romanos. Nós não temos que ter dúvida da nossa salvação, por mais que nós somos pecadores, mas nós temos que ter convicção, nós temos que crer. A partir do momento, por exemplo, a partir de hoje, sempre viver em vigilância, né? Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, a partir desse momento, por isso que a pergunta foi bem clara. Nesse momento, tu tem certeza da salvação? A partir de hoje, né, a partir do momento que eu perguntei, aí você tem que cuidar, também tem que vigiar, né, para não cair em pecado, para não ouvir as ciladas do diabo, enfim, é uma construção, uma caminhada. Mas você, a cada dia, a cada momento, você tem que ter a certeza, sim, da salvação, que é um dos princípios, que é um selo, né? Parece uma questão assim, dispersa, mas pensa bem, é o que nós estamos fazendo aqui. Às vezes é uma pergunta que tu fez, né? E que às vezes permeia o coração de muitos. E a ideia é justamente de você ter a instrução, de ser ensinado, justamente para que a gente aprenda, tire essa dúvida, como a gente está tirando aqui talvez para muitos de nós. Às vezes se tinha alguma dúvida, essa questão de convicção, não, nós somos selados, nós tivemos, né? Então isso nos dá segurança e dessa maneira, da mesma forma, a gente vai passar para frente, né? Vai também instruir, ensinar. Quer dizer, faz parte o aprender da palavra, né? Vai nos dando essa segurança, vai nos ensinando e vai nos lapidando, né? Amém. O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é gigantesco na nossa vida, tá, irmãos? Sei que o horário quase se foi, né? Faltam 4 minutos aqui no meu relógio, mas é bem interessante, tá? Essa questão que todo mundo falou um pouquinho ali, até para que você entenda um pouco melhor, para que você pare em casa também, leia, entenda qual é o papel do Espírito Santo na sua vida, né? Aqui na página 60 tem relatado todas as questões, né, que nós lemos aí,
que cada um faz, tá? E aqui na parte B, só para a gente concluir, aqui na página 61, ele vai dizer da natureza do Espírito Santo, é aquilo que eu falei desde a aula 1, que eu recomendo que vocês leiam, tá? Que é o que o Espírito Santo tem personalidade, ó, que vai dizer o que eu falei para vocês, ó, desde a aula 1, a inteligência, ó, características pessoais atribuídas ao Espírito Santo, inteligência, sentimento e volição, tá? São as 3 características que eu falei para vocês no começo, tá? E faltou algumas questões aqui, mas a hora já se foi. Prometo que semana que vem... Eu queria entrar agora na blasfêmia do Espírito Santo, mas não vai dar, né? Já foi o horário. Mas semana que vem... Se a gente achar por bem, se a gente vê que chegar na outra aula, a gente avança mais uma aula. Acho que o importante é organizar, né? Semana que vem a gente entra nesses assuntos aqui. O livro, assim, pessoal, atenção aqui. Nós quase terminamos, tá? Porque o que acontece? No final aqui vai falar bastante nomes do Espírito Santo. Tem umas 3 folhas que é só para isso. Então é umas questões mais técnicas, tá? A gente nem ia ficar muito aqui, passar bem por cima, porque isso aqui é legal tudo em casa, né? Que é o Espírito de Jesus, o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito de Cristo, enfim, por que de cada nome, tá? São questões um pouco mais técnicas, né? Um pouco mais maçantes assim de ler, mas que se você ler em casa também vai te ajudar bastante. Então, se você puder ler em casa, semana que vem, a gente só faz uma rápida revisão, né? Prometo ser mais rápido na revisão. E... o 67... a partir da página... Aqui, ó. Nomes do Espírito Santo. A partir da página 69. É só sobre isso, ó. 69, 70, 71, 73, 75...